Olá pessoal, bem-vindo à parte 9 do tutorial sobre criação de jogos com o Game Maker, jogos casuais, né? Nós estamos criando um jogo chamado Canon e você é bem-vindo aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais da série, sugiro que você assista para que você entenda onde nós estamos, né? E a sequência que nós vamos dar aqui agora. Então, nesta parte número 9, nós vamos mudar algumas coisas que eu percebi. Por exemplo, essas bolinhas, elas estão muito grandes. Então, observando outros jogos desse estilo, eu vi que elas são bem menores. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser reduzir o tamanho dessas bolinhas. E também nós vamos mudar a disposição inicial delas aqui. Elas não vão ficar em carreirinha embaixo da outra. Elas vão ocupar os espacinhos aqui, né? Entre uma e outra também, tá? E também nós vamos ver como que nós conseguimos adicionar sons para quando a gente chegar na tela inicial, né? Ele vai tocar um som, né? E quando nós mudarmos de tela, pra gente ir para a tela que vai ser o jogo em si, vai mudar a música, que é a música que vai ficar acompanhando a gente quando você estiver lá jogando, tá? Então vamos começar aqui com a redução aqui do sprite da bolinha, né? Então aqui dentro dos sprites nós atualmente temos o sprite do botão, o do background e da bolinha, e também temos o sprite do canhão, tá? Então vamos entrar lá no sprite da bola. Atualmente ele tem um tamanho de 64 por 53. E esse tamanho é muito grande, porque esse jogo ele principalmente vai ser jogado na tela de celular, né? Então a bolinha ela tem que ser bem menor. Eu tô imaginando aqui um tamanho de 32, tá? Nos testes que eu fiz, né, em off, como diz o outro, né, eu vi que 32 foi um tamanho correto, um tamanho legal. Então vamos clicar aqui dentro do sprite, né, vamos clicar em Edit Image. Então agora nós estamos aqui dentro da imagem, só que nós vamos trabalhar assim, não temos que ir em cada imagem para reduzir, nós vamos reduzir todas. Primeiramente, vamos remover aqui, só para ter certeza, eu creio que ela já esteja com o tamanho já removido as laterais, mas eu vou clicar aqui em Auto Trim All Frames. Então ele vai tentar limpar aqui, opa, deu uma limpadinha nas laterais. Esse Auto Trim ele limpa a parte que estava transparente e tenta deixar o máximo possível da imagem que está contida dentro daquele sprite, né? Depois que a gente fez isso agora, nós vamos agora, ela tá com 54 por 53, ela tá quase redondinha, né? Essa diferencinha aqui não vai nos atrapalhar não, tá? Então vamos entrar agora para fazer a redução da imagem. Vamos entrar em Image e vamos Resize All Frames, ou seja, ele vai mudar o tamanho de todos os frames. Aqui nesse Resize, é bom a gente sempre lembrar de colocar uma interpolação. Essa interpolação ela vai pegar alguns pixels. Na hora que você faz a redução, ele pode ficar com aquele efeito escada, né? Então ele coloca uns outros pixels no meio ali com cores intermediárias para dar um efeito menos visível daquelas escalas. Fica mais smooth, né? A imagem ela fica mais assim gostosinha de você olhar, fica mais lisinha, né? Então vamos colocar aqui interpolação linear e o tamanho nós vamos mudar para 32. Ele automaticamente muda o height para 31 e agora nós vamos aplicar para ver o resultado. Você olhando aqui parece que nem mudou nada, mas ele mudou o tamanho. Lá embaixo, se você olhar aqui, tá 32 por 31, tá? Se a gente voltar agora lá na Room, vamos fechar tudo aqui, você vai ver que a imagem ficou pequenininha, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos reposicionar essas imagens. Primeiramente eu vou mudar aqui a grade, ela tá com 16, eu vou colocar uma grade 4x4 para a gente poder ter um tamanho de 2 pixels entre cada imagem e ele ainda continuar fazendo pra gente o posicionamento, tá? Quando a grade ela tá muito pequena, ela nem aparece aqui na tela, tá? Mas ela tá ativa, ó. Tá ativa. Então eu só vou colocar aqui direitinho as imagens uma ao lado da outra com o mesmo espaçamento. Vamos ver o tanto que vai precisar aqui para formar uma linha. Beleza, beleza e beleza.
Beleza, em outro tutorial eu estava tentando apertar a tecla Shift para poder marcar todas as imagens, eu não estava conseguindo. Aí eu descobri que era por causa deste elemento aqui, ó, Laptop Mode. Aqui no caso ele está on, tá vendo? Então nós temos que desabilitar esse Laptop Mode para que a tecla Shift funcione, tá? Do outro modo, que é o laptop, ele funciona de outra maneira, como se você estivesse trabalhando de outro jeito aqui. Eu não gostei, então eu vou desativar aqui. E agora eu vou diminuir aqui, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar e vou marcar todas as imagens e vou excluir. Agora eu vou clicar Shift novamente e vou mover elas aqui para o centro. Pode ver que ela dá uma quicadinha justamente por causa da grid que nós colocamos aqui 2x2, que é bem legal, tá? Essa grid não está aparecendo, mas ela tá com o snap automático aqui, ativo, né? Snap significa aquela grudadinha que dá, né? E então vamos lá, aqui que a gente faz, a gente segura Shift aqui, ó, e copia, dá um Ctrl C e um Ctrl V, só que nós não vamos colocar exatamente embaixo, nós vamos colocá-las assim, ó, tá vendo? Isso vai possibilitar que a gente tenha tipo aquelas telinhas desse tipo de jogo, geralmente eles posicionam as bolinhas assim, para quando você jogar as outras bolinhas, elas vão se encaixar aqui nesses espaços, né? Então vamos preencher aqui. Na verdade, eu acho que dá até para copiar aqui. Deixa eu segurar a tecla Shift, copiar e colar. Já até adianta um pouco a gente aqui, né? Vamos aqui, mais uma. Tá bom, é um espaço bom. Eu acho que eu vou até remover essa última aqui. Então ficou um espaço legal, né? Então vamos verificar como que ficou. Vou mandar executar o jogo. Ele tá para Android, que eu tinha feito os testes aqui para Android. Mudei para o Windows. Vamos lá ver como que ficou. E agora eu vou apertar o botão Start. Beleza, tá? Agora ela ficou mais ou menos assim do jeito que a gente vê aí os joguinhos. Talvez a gente pode até remover essas aqui da beirada para poder ficar... Quer ver como é que vai ficar mais legal? Vamos sair aqui do jogo. Eu vou marcar aqui essas da beiradinha, vou remover. Aí ela vai ficar homogênea dos dois lados, vai ficar mais legal, tá vendo? Vamos executar aqui. Olha só que legal. Perfeito. Então agora que nós resolvemos os problemas das bolinhas, dos tamanhos, vocês podem ver que agora ela ficou bem mais real, né? De acordo com o tamanho da room de um celular, tá? E agora nós vamos colocar as musiquinhas que eu falei com vocês, tá? Então já resolvemos o tamanho do sprite, agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é colocando as músicas. Então, para que a gente coloque essas músicas, eu podia simplesmente, na hora que eu tivesse na Home Title, na hora que eu clicar no botão Start, vocês sabem que se eu entrar aqui dentro do objeto botão Start, eu posso colocar aqui, quando eu clicar no Event Pressed, ele automaticamente começar a tocar uma música. Mas eu preciso de um controle um pouco mais centralizado dessas músicas que estão tocando, porque eu vou ter uma música tocando no title, que é nessa ROM principal aqui, nessa ROM inicial, e depois quando mudar para ROM que eu estiver jogando, ele vai tocar outra música. Mas quando eu voltar para ROM title, se eu perder o jogo, etc, ele tem que voltar a tocar outra música. Então, para facilitar isso, ainda tem outra coisa que nós vamos colocar no futuro, que é uma tecla pause, para poder pausar a música. Então tem que ter um controle das músicas que estão tocando no momento. E toda vez que você fala para o Game Maker tocar uma música, ele te retorna um identificador daquela música que está tocando, para que você possa depois pausá-la, depois resumir, pausar, resumir. Se tem um controle de altura de áudio, a gente pode colocar assim para a pessoa aumentar ou diminuir o volume, né? Então para isso você precisa de um centralizador para esse tipo de controle. Então até agora nós criamos objetos que são vinculados a um sprite específico, que são objetos visuais, que eles estão aqui aparecendo. Mas eu posso criar um objeto só para ter
um controle. E esse objeto ele vai ser especificamente para controlar certos aspectos do jogo, tá? Então nós vamos criar um objeto agora e nós vamos chamá-lo de obj controller. Vamos lá. Então vamos aqui no Objects, Create e um novo objeto e nós vamos chamá-lo de obj controller. Ele é um objeto controlador, ele vai controlar as coisas, tá? Ele é visível por enquanto, mas nós não vamos querer que ele seja visível quando o jogo iniciar. Então vamos desmarcar aqui, ó. Esse objeto ele não é um objeto que a intenção aqui não é mostrar nada, é controlar, tá? Então nós não vamos precisar de que ele fique visível. Só que quando eu coloco esse objeto na room, eu preciso de ver onde ele está. Então eu preciso ainda de um sprite para poder marcá-lo. Vamos dar uma olhada na room title, que é a primeira room. E eu vou puxar esse objeto controller para cá. Ah lá. Só vou cancelar aqui. Que eu tenho que entrar nas instâncias aqui, porque eu tenho várias camadas, né? Para mim colocar um objeto, eu tenho que estar na camada instâncias. Eu estava na camada background, tá? Vamos puxar novamente o objeto controller. Aí ele adicionou, mas vejam que ele adiciona e fica só um ponto de interrogação. Então ele fica muito escondido ali na sala, na room. Se eu executar aqui, ele não vai aparecer, ele é invisível, porque nós marcamos como invisível. Mas quando nós estamos trabalhando, eu preciso saber exatamente onde ele está. E se ele tiver aqui um desenho vinculado a ele, vai ser legal. Então eu costumo criar um sprite para isso. Vamos criar? Vamos lá. Então vamos aqui nos sprites, botão direito, Create, Sprite. Então esse sprite ele vai ser só para poder mostrar. Eu vou editar a imagem, tá? E eu vou pintar essa imagem aqui. Eu vou colocar um fundo amarelo. Vou pintá-la toda de amarela. E vou chamar ela de SPR Controller. E eu vou escrever aqui uma letra C de controller. Então vou pegar aqui essa ferramenta texto. Vou colocar aqui. E vou marcar aqui uma cor azul. Só que ela tá muito pequenininha, tá vendo? Então eu vou escolher uma outra fonte aqui. Então vamos escolher aqui um Arial Black, que é uma fonte bem forte. E vamos colocar um tamanho aqui maior, né? Vamos colocar... Deixa eu ver, 32, o tamanho que fica, 32. Ah, e outra coisa, desligar esse anti-alias para poder ele não ficar aparecendo aqueles quadrinhos, né? Vamos ver como que fica agora a letra C. Ah, ficou legal, olha lá, controller. Tá? Então, beleza. Eu vou só mudar um pouquinho aqui a posicionamento para deixar ele no centro e vou pintar de amarelo aqui. Ops. Ainda ficou meio torto. Deixa eu colocar no centro. Acho que agora ficou certo. Vamos pintar de amarelo. Cadê a textura de amarelo? Agora ficou legal. Então eu criei esse sprite aqui. E eu vou colocar ele também. Deixa eu só fechar essa tela aqui. Vou colocar ele aqui, ó. O posicionamento aqui da onde ele vai ser calculado, a posição dele quando o objeto estiver vinculado. Eu vou colocar Middle Center, que é no meio exato do sprite, beleza? Então agora eu vou associar esse sprite ao nosso objeto controller. Entrei dentro do objeto e vou colocar aqui, ó, Sprites, Controller. Beleza, então se eu entrar agora na ROM, ele vai aparecer aqui a letra C, tá vendo? Então eu vou deixar ele aqui embaixo, eu já sei que agora tem um controller dentro dessa room. Olha como que fica mais fácil de você ver onde que tá. Então agora o que eu quero? Eu quero que toda vez que o sprite, aliás, quando a room iniciar, ela toca a musiquinha A ou B, tá?
Então a terceira parte agora do tutorial nós vamos adicionar duas músicas que são dois assets do tipo Sounds ao nosso projeto, tá? Então vamos agora para a terceira parte. Então agora aqui do lado direito a gente vai selecionar Sounds, clicar com o botão Create Sound. Então esse som ele vai ter o prefixo SND, Title, tá? É o som da tela que inicia o jogo, que é eu poderia colocar qualquer nome, tá? Mas ele vai chamar som SND Title, vai ser usado naquela tela específica. Eu vou clicar aqui para abrir o som, para puxar. Eu já tinha deixado pronto aqui para nós, dentro de Assets. Aliás, eu não copiei para cá, parece, mas eu deixei aqui dentro do canal geral, músicas da Google. Então aqui eu coloquei até aqui, ó, Canon na frente. Esse calimba aqui, se eu não me engano, acho que é o som que eu vou usar no início. Vamos abrir aqui. Eu vou reduzir aqui o tamanho dele. Aliás, tamanho. A altura inicial dele eu vou colocar metade, ela 0.5 de altura, e vamos mandar tocar para ver. Então esse vai ser o som que vai ficar tocando na telinha, tá? E ele tá como uncompressed, descomprimido, mas nós podemos até comprimi-lo, porque ele é uma música que não tem problema a gente comprimir. E beleza. Porque geralmente alguns sons que precisa dele o tempo todo assim, a gente deixa ele descomprimido, tá? Mas aqui, como sendo música, eu vou deixar ele comprimido, e na hora que for tocar ele descomprime o som, tá? Então vamos criar agora um outro som. Create Sound, que vai ser o SND Playing. E nós vamos pegar o outro som que eu tinha deixado aqui, que vai ser o som para quando eu estiver jogando. Então é esse som aqui, Jigsaw Puzzle. Vou reduzir aqui também para 0. Só que esse eu vou deixar mais um pouco mais baixo o volume ainda. Vamos ver como que fica. Tá, ó. Esse é o som que vai ficar quando você estiver lá jogando, tá? Só que eu vou colocar ele bem baixinho para poder não atrapalhar. Ó, então ele vai ficar aqui, ó, mais ou menos nessa altura, tá? Esse aqui eu vou também colocar compressed. Beleza. Agora que nós já temos os dois sons, nós vamos para a quarta parte do tutorial 9, que é ativar esses sons aqui. Seria criar um objeto específico para controlar os sons. Vamos lá. Bom, já que nós já criamos o objeto controller, nós não precisamos de criar um objeto, né? Então vamos lá, o objeto controller. E o que eu preciso que ele faça? Eu preciso que ele toque o som quando o jogo entrar na sala tal, na room tal. Então existe um evento para isso. Add Event, Order. E nós temos evento aqui, ó, Room Start. Então quando iniciar na sala, ele não está falando qual sala, ele vai fazer uma ação. Então eu vou perguntar aqui, ó, if room, que eu estou nela, é igual a room, como que chama a nossa room title, então faça alguma coisa, certo? Se o som for a room playing, faça outra coisa, tá? Então é o seguinte, se eu tiver na home title, eu vou mandar tocar aquele som title. Então vamos lá, áudio, play sound, áudio play sound, tá? Index, que é o índice do som, que é o SND title.
vírgula, prioridade. Essa prioridade, enquanto maior, mais ele vai ter prioridade em relação a outros sons, tá? Como ainda não estamos preocupando com isso, vamos jogar a prioridade 1. E eu quero que ele loop sim ou não. Eu quero que ele tenha um loop, ele fica tocando para sempre até a pessoa sair da sala. Então, true. As outras opções aqui, elas são opcionais por enquanto. A altura, o pitch, etc, etc, deixa padrão. E o outro nós vamos tocar quando chegar na home plane. O som wrong plane. Então agora eu já tenho aqui, tá vendo? Quando eu entrar na home e ela for home title, eu vou tocar este som title. Se eu entrar na room e ela for a room plane, eu vou tocar o som plane, tá? Do jeito que tá aqui, um som vai estar encavalado junto com o outro. Vamos ver? Vou salvar, tocar. Então aqui estamos na room inicial. Se eu clicar Start, nada aconteceu. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Não aconteceu porque esse objeto, uma coisa importante que vocês entendam é o seguinte: quando eu coloco os objetos aqui na sala e eu mudo de sala, esses objetos eles são todos destruídos e lá na outra sala eles são recriados caso eles estejam lá. Esse objeto controlador aqui, ele só está na sala número 1, então ele não, quando mudou para a sala número 2, ele não foi recriado, tá? Então eu tenho duas maneiras de resolver esse problema. Eu posso pegar esse objeto e repetir ele na sala número 2, ou eu posso dizer que eu não quero que ele seja destruído quando mudar de sala. Isso vai ser melhor porque nós vamos precisar depois de armazenar a música que está tocando no momento. Eu não posso esquecer que eu toquei a música lá depois. Então eu vou ter uma variável que vai armazenar o ID daquele som que está tocando, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui no objeto controller e ele tem uma opção aqui embaixo, ó, chamada persistente. Então nós vamos marcar essa opção persistente, que está dizendo que ele vai persistir de uma mudança de sala. Toda vez que a gente der o wrong next, que ele seria destruído, ele não vai mais ser destruído. Então o evento, na hora que entrar na outra sala, o evento vai disparar, porque ele não vai ter sido destruído, tá? Vamos salvar e vamos testar. Play. Beleza. Na hora que eu apertar Start, agora tem duas músicas tocando juntas. Ó, se você observar bem, tá vendo? Porque a outra música não parou de tocar quando eu mudei de sala. Então como que a gente resolve isso? É simples. Quando a gente sair da sala, seja ela qual for, nós vamos parar o som que estiver tocando. Então nós vamos adicionar um outro evento. Other. Aí tem o evento Wrong End. Quando sair da sala, quando finalizar a sala, eu vou fazer o seguinte: áudio, stop, all. Então quando eu mudar de sala, eu quero que ele pare todos os sons, né? Porque quando ele sai da sala, primeiro ele executa o evento que ele saiu, quando ele chega na outra sala, ele executa o evento que ele entrou. Então quando ele entrar, ele vai verificar que ele está na sala home play, não vai ter mais nada tocando, então ele vai com certeza ficar sozinho ali tocando bonitinho. Vamos testar? Som inicial, Start. Ó, tá tocando agora. Ele é um pouquinho mais baixinho, né? Viu? Parou. Então, se por acaso a gente voltasse para outra sala aqui, ele ia automaticamente parar esta música e tocar outra.
Então, gente, para esse tutorial número 9, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Nós estamos caminhando, agora nós já colocamos a musiquinha. E nós vamos continuar no próximo tutorial. Nós vamos mudar a imagem do botão iniciar. E nós vamos colocar o canhãozinho para soltar uma bolinha. Para poder já começar a ter alguma coisa. Na hora que você soltar o mouse ali no canhão, ele vai liberar assim, a bolinha da ponta dele ali, para essa bolinha ir lá e grudar nas outras bolinhas. Tá legal? Então não perca a próxima parte do tutorial, que é exatamente sobre isso, tá? Agradeço a presença de vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clique lá no botão se inscreva, para que você possa receber os vídeos, né, conforme eles foram saindo. Esse é o vídeo número 9, né? Eu devo gravar o número 10 já. E também, se você gostou, clique lá no botão gostei, né, para poder fortalecer o nosso canal, tá joia? Um grande abraço para vocês e até a próxima.